né? Pronto. Querem repetir em 3 minutos tudo que a gente falou? Em 3 minutos. Deixa eu projetar, então. Essa foi o que a gente falou. Circuito novo, mais convidadas, possivelmente Tatiana Catanzaro e Elodie Boni, sobre o Zodíaco. Isso é uma ideia ainda provisória. 12 obras originais de 3 minutos, em homenagem aos 50 anos do Macrocosmo de George Crumb, Tiago Tavares Clarone. Vamos gerar um monte de produto em cima disso. Um álbum, observando que não é um CD, é um álbum. Agora, eu sou de 1962, então, concerto de lançamento no Spotify do e-book /livro com as obras, um podcast pós-concerto, YouTube mais Instagram, joga lá o concerto, mais o making of, isso que já faz parte do making of, e aí vamos ter 3 reuniões com o Tiago demonstrando as técnicas do instrumento, por que ele odeia uma tal técnica, por que ele ama tal técnica, e a transitoriedade dos harmônicos, cara. Isso aqui é legal. Você vai ter uma aula sobre a transitoriedade dos harmônicos. Isso. Próximo encontro aí. É legal, e é legal a gente ouvir isso, né? Acho que é importantíssimo, né? É essencial, né? Isso. A Vai gente ser entender essencial. o procedimento e escutar isso, porque assim a gente pode utilizar isso de uma maneira sensível. Não, essa que é a diferença. não é uma coisa que está no papel e tanto faz o resultado. Não, você trabalha não no papel, você trabalha na sensoriedade daquilo que você está fazendo. E no papel você escreve o procedimento. Isso. Mas você sabe que você está ouvindo aquilo. Então, isso é claro, é chave. Isso aí, é chave. E de repente, eu brinquei até de utilizar partes do Clarone, né? Que toda essa teoria, quando eu explico ela, eu sempre utilizo o Todel, que ali você tem toda a natureza do instrumento cônico, do tipo da estrutura que gera a particularidade de ter os harmônios. Então, pode até ter uma música para partes do instrumento, ou então ir montando aos poucos, enfim. Tem muita coisa para fazer. Legal. Acho que a sua apresentação do instrumento é essencial. Só uma perguntinha rápida. O restante a gente pode ir elaborando, se esse é o zodíaco, se não é o zodíaco, tudo está. Mas eu acho que o ponto de partida é fundamental para todos nós, e eu acho que vai ter um efeito direto no conjunto das obras, o que vai dar o eixo de conexão entre todas as obras, de tal maneira que tem um nexo, não é só uma coleção de obras. Isso. Vai além da conexão de obras. E não é uma conexão temática, porque se a gente abandona o macrocosmos, não tem problema se a gente mandando e troca por outra. Não, mas a conexão não está aí. A conexão está nessa apresentação que você faz para a gente. É do som, é um instrumento mesmo. Mas não é só um instrumento. E isso que eu acho mais bonito no que você está propondo, Tiago. É uma visão particular do intérprete sobre o instrumento. Baseado na conexão, na conversa. Nisso que a gente está fazendo. Ao modo antigo. Tinha que ter um cafezinho, um bolo, alguma coisa aí para a gente. Exato. Isso é fundamental. Então, seria isso. Se você puder apresentar para a gente e aí você puder tocar, a gente ouve. Claro que não é a mesma coisa ouvir por uma plataforma que comprime o som, porque a gente vai ouvir o som do clarinete comprimido. Não é a mesma coisa. Mas a gente vai ter uma ideia muito melhor do que não ter nenhuma. Então, é muito legal. E se a gente não entender, depois a gente pergunta, faz outra vez, até a gente entender. Às vezes, pode ser uma coisa nova para a gente. Por exemplo, o que você está explicando da transitoriedade dos harmônicos, para mim é uma coisa nova, diretamente. Eu nunca tinha concebido essa ideia no Clarone, e me parece muito interessante, na verdade. E eu queria que você demonstrasse, porque eu quero aprender. Acho que vai ser uma coisa bem bacana. Também quero para o meu crescimento pessoal como músico, já vou ganhar com isso. Assim, diretamente. Uma honra. É recíproca, Tiago. Também quero aprender. Tiago, eu sei que você vai tocar agora, daqui a pouquinho, mais uma pergunta rápida aí. Claro. Você está de acordo com fazer com eletrônica, sem eletrônica, essa peça? E você comentou aí rapidamente de utilizar sons do Clarone, né, se for fazer com eletrônica.
né? Assim, usar os sons do calor na eletrônica. E daí te perguntar se você tem algum material, assim, um banco de sons de você tocando já, ou a gente teria que produzir isso Tem que para... produzir. Tem que Tá, produzir. então tem uma coisa a mais aí. Ótimo. Beleza. Eu topo. Se quiser, Aí vem a vamos minha embora. segunda pergunta, minha pergunta que seria uma segunda pergunta em relação do Danilo. Se você tem alguma plataforma plataforma que eu quero dizer é o seguinte, assim, Max ou Super Collider, algum tipo de sistema eletrônico que você tenha mais familiaridade para trabalhar, se você tem algum que você já trabalhou, como é que é esse negócio? Olha, excelente pergunta. E já até faço conexão para a gente pensar nas salas de concerto que a gente vai ter pela frente, porque assim eu me proponho a gente tocar o máximo de vezes. Eu sugeri, muitos de vocês são, a maioria são professores, tem os locais que a gente pode tocar, e esses locais podem não ter toda a aparelhagem, enfim. Eu não sei, eu quero simplificar as coisas, mas se tiver uma produção poder ser amplificado, você aperta o botão e eu vou atrás, Estéreo, Isso. mais simples, tá? Beleza. não sei se isso é minimizar, mas na Não, Cidade mas das acho que Artes, na UFRJ, é um onde grande, mais? São Paulo, enfim. esse é um grande tema mesmo, como é que circular as peças mistas, né? Esse é, É, é sempre o grande problema, como fazer para fazer em diversos lugares, com diversos equipamentos, em quantas caixas tem, não tem. Enfim, concordo que a gente podia simplificar isso, né? E produzir, sei lá, o Yuri, um patch no Max que você faz um aplicativo e o Thiago só toca junto, né? Dá para fazer isso, não Mas e sei. aí, como seria o Score Follower? Não, você pode pôr tudo dentro o Max comprime tudo num aplicativo. Você pode Executável, fazer, isso. faz o patch, daí você faz quando estiver pronto, você cria um programinha, um app do seu patch e ele abre no computador dele e toca. Daí você Isso. precisa comprar. então, e Danilo, e também a gente fazendo a nossa gravação e colocando, por exemplo, no Spotify, pode ser diferente a versão que está Pode. na nuvem, e aí Uhum. vocês façam aquilo que vocês melhor sabem fazer e deixa lá. E no ao vivo é a interpretação também com o ambiente, né? Isso. Então É. gera a sua individualidade O baseado. Spotify tem a mixagem por trás, né? Tem toda a pós-produção ali que a gente pode fazer. Numa É, peça recente que eu fiz para flauta e clarinete e eletrônica, ela foi feita da seguinte maneira: muito processo foi feito no Super Collider e no C-Sound, mas a difusão eu fiz no Max, conversão estéreo e 4 canais. Mas aí ficaria assim: tem um cara operando o micro que ele dispara as entradas da eletrônica. Então, o músico está tocando, né? E a pessoa que está no micro, ele está com a partitura e vendo aonde ele vai disparar cada um dos trechos, né? Mas aí tem uma tecnologia, por exemplo, que eu vi nascer quando eu estava em Roterdã, em 2013, 14, eu não sei se o Edson já viu, é um aparelho que você coloca plugado no instrumento e baseado, é coisa de um jogo de videogame, baseado em movimentos, César aí tem um Villa-Vicente programa usa. Isso, perfeito. que aí faz tudo aquilo que vocês sabem fazer, só que baseado no movimento do instrumento. Só que eu não tenho ainda isso, mas não sei se foi um objetivo, ali eu tive uma, interessante. esqueci o nome do compositor agora mesmo, eu vou lembrar, acho que é Joel Ryan, que é, eu não sei se é de Roterdã exatamente, eu acho que sim. E eles desenvolveram um anel também, que você coloca um anel aqui no dedo e dependendo da sua movimentação, você não coloca no instrumento, você coloca na mão. Então, o que libera o instrumento de uma peça a mais no instrumento, né? O Daniel Kentz, não sei se você conheceu, é saxofonista, né? Uma vez ele fez um concerto, eu fiquei impressionado que ele tinha como que chama? Ele tinha 4 saxofones. E é isso aí. Então, ele tinha 4 saxofones e eu não via nenhum microfone no cenário. Nenhum.
E ele pegava um saxofone, depois ele punha outro, eu não via um cabo, não via um microfone, o palco limpíssimo, como eu gosto também. Assim, né? Se vocês toparem, a gente faz um grupo no Instagram, no WhatsApp, mas a gente não pode dar bom dia, nem boa tarde, nem falar de religião política. Nem um sim carinhoso pela manhã? Nem um sim. Só de música e de Clarone. Aí eu entro. Não Tá dá bom. bom dia, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que essa ideia é muito boa. Olha, eu detesto falar de política. Isso aí. Não me interessa. E eu tenho que tocar, gente. Vai lá. Tá certo. Thiago, brigadão, cara. Eu fico te aguardando nas Obrigado, datas, Thiago. então. Tá certo aí. Um abraço. Tchau, tchau. Eu vou contar para vocês essa experiência que eu aprendi com Daniel Kintze, que foi surpreendente. Foi em Brasília, ele fez um concerto e nos encontros de música eletroacústica, na época que o Jorge Antunes fazia os encontros da Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica. Isso é na década de 90, 97, eu acho. E já faz tempo. O Liduino, eu acho que você devia estar nos Estados Unidos naquela época. Eu estava partindo para os Estados Unidos, 98 foi. Exato, porque você é muito mais velho do que eu, viu? Ele é de 62, eu sou de 63. A distância é imensa. É imensa, são vários segundos, cara. Sim, olha, então você viu coisas que eu nunca vi. Com certeza. Com certeza, não é verdade? Mas eu lembro vagamente que o mundo era analógico, essas coisas assim. Pois e o Daniel Kintze, bom, mas é o seguinte, o Daniel Kintze, ele trocava de saxofone e não tinha nada no palco. E eu não sabia como é que esse cara estava amplificando o saxofone tocando com eletrônico. Era a mulher dele que fazia eletrônica, Reina Portuondo, uma cubana. E o Daniel Kintze é um francês. E então, eu não entendia. Eu falei, mas como é que esse cara está projetando o som do saxofone nas caixas acústicas também? Você está ouvindo o saxofone processado em tempo real e tal, e não tem microfone nenhum, nem no saxofone, nem no pedestal. Onde é que está esse maldito saxofone? Microfone. Aí eu fui lá, depois do concerto, eu perguntei para ele. Eu falei, não vou dormir sem saber isso aí. E aí ele mostrou para mim. Ele levava um microfone, esses de lapela, aqui na manga da camisa, aqui, onde você coloca a abotoadura. Ele tocava de paletózinho e tal. Então, ele põe um aqui e o outro aqui. Então, quando ele pegava o instrumento, não importa, já estava tudo microfonado aqui, já estava tudo certo. Ele trocava de instrumento e tal, e ele enviava o sinal por... Não sei o que era sem cabo. Não é? Como que chama? O transmissor ficava... Como você faz habitualmente? Wireless, você coloca nas costas. Wireless, exatamente. Inalámbrico. E aí o som chegava perfeito. E o que era legal é que ele tinha toda a flexibilidade do mundo. Toda. Ele podia fazer o movimento que ele quisesse. Não é aquela coisa, ele vira para a direita e sai do microfone. Sim, sim. Sabe? Então, incrível, ele tinha cara, liberdade, se movia, tal. Era um intérprete livre. E isso é legal, porque quando a gente mete um montão de eletrônica, muitas vezes o intérprete fica preso ao eletrônico. Isso. E isso é meu ponto de vista. Né? Às vezes, o intérprete, o corpo do intérprete é parte da expressão musical. E, às vezes, a gente coloca tanta coisa no cara lá e ele acaba perdendo essa espontaneidade que depois ele toca na música tradicional e você vê o cara solto, livre. Tal. E eu aprendi vendo isso com Daniel Kintze. Ele tocava música contemporânea mesmo, 97 e tal. Mas ele tocava com uma fluidez cênica, se movia, ele era um cara livre, solto, e nada prendia o cara em nenhum lugar. E se tinha que apertar um botão, não era ele, era
a mulher dele. Ótimo, Ele não ótimo. apertava nada. Não Inclusive, o apertava livro nada. dele eu uso na minha aula de composição 4, espetacular, com aquela, né? Ah, que legal! Eu não sabia que você usava, não. Ele é um cara, estreou obra de todo mundo. Pois é, Nunca estreou uma minha, mas não é nada pessoal. sim, sim. É simplesmente que não ocorreu a oportunidade. Mas ele gravou, ele tem um monte de CDs gravados, na época que se gravava CDs, né? Ele Isso. tem um monte de CDs gravados, estreou obra de um monte. Jorge Antunes, nesses concertos, estreou uma obra, Jorge Antunes, que tem obra para o Daniel Kentz, e várias pessoas do mundo inteiro, de vários países. Ele é uma referência, hein? Uma referência, É uma exatamente. referência. Eu E eu uso nunca vi esse. um concerto. Pois é, não, desculpa. Não, é só isso. O que eu achei maravilhoso é isso, que ele era um intérprete, tem toda a tradição corporal do intérprete, Isso, né? e não está tolhida por uma tecnologia. A tecnologia tem que servir à expressividade, não inibir a expressividade. Exato, exatamente. É gestual também, o gesto do palco. Gestual, claro. Então, você pode até pedir coisas gestuais para o cara que ele pode fazer. Isso, isso. Esse que ele Isso é estava legal. mencionando, que o Thiago estava mencionando, é o que o César Villavicencio usa, né? Ele tem um acelerômetro de iPhone dentro e o músico tem que se mexer. Então, ele já pede um gestual, né? Ele faz isso aqui, ele faz um Ah, filtro. é. Ele programa para cada posição do acelerômetro um cut-off, de filtro, alguma coisa assim, né? Junto com a flauta. E eu cheguei a construir uma flauta eletroacústica de baixo custo com um aluno, né? Não foi um projeto de um aluno, né? Uma flauta de Legal. plástico, né? E a gente pegou um Arduino, até parece com o meu nome, Liduino Arduino. E aí a gente criou uma chavezinha com arame e ela mandava para o Super Collider e também fazia isso, né? Ela gravava e esse aluno fez um concerto com o Villavicencio. É bonito porque você vê o movimento assim no palco, né? Muito, muito legal assim. Jorge, né? Jorge Villavicencio, não é É isso? o César Villavicencio. É o César, o César. Isso. Ele trabalha com flauta doce e ele tem essa Petzold, que ele estudou na Holanda também, né? E aí ele acoplou na Petzold isso aí. E é legal que ele tem um visor, ele vê a forma de onda. Então ele grava um som, aparece a forma de onda. E ele faz um loop em tempo real. Se ele quiser fazer um loop ali no meio, ele achou legal aquele som. Aí ele aperta um botãozinho aqui na própria flauta e ela fica fazendo um loop no meio ali. E ele fica improvisando em cima. Ele sai do loop. Isso é um trabalho muito bonito assim de fazer música nova com instrumentos antigos, né? Pois é, muito legal. Claro, é. Porque instrumento, aliás, Yuri, o instrumento é antigo porque ele foi criado faz tempo, não é? Mas ele é um instrumento. Exato. Não, e ele vai se reinventando, né? Porque o instrumento... Hoje em dia, acho que todos os instrumentos podem ser recriados eletronicamente. Você põe um microfone nele... Eu estava ouvindo uma gravação do Messias essa semana com instrumentos de época, né? E soa mais contemporâneo do que com instrumentos do século XIX. Né? Eu falo assim, como é diferente a nossa mentalidade da música com informação histórica, aquela corrente dos anos 80, 90, né? Como aquilo soa primitivo perto do que o pessoal faz hoje com os instrumentos, né? Isso que eu acho legal é a interpretação eletrônica com o intérprete, que não seja uma gravação muito fechada. Pois é. Porque, às vezes, quando está fechada demais, você acaba ficando com aquele som datado. Né? Os efeitos, eles também evoluem. O reverber evolui, não é a mesma coisa. Então, você tem um reverber que era o reverber que se fazia na década de 60. Exatamente. Hoje em dia, você fala, isso é um reverber, o que você faz... Eu trabalhei com o Synth-100, que é o sintetizador analógico, não sei se vocês conhecem. São 12 osciladores, é uma sala inteira ocupada. Eu fiquei um mês trabalhando com ele. E o reverber dele era uma pobreza. Eu usava tudo menos o reverber e os efeitos que ele tinha. Todos eles descartáveis.
descartar. Gente, eu vou Não ter que usar. deixar vocês aqui. O papo tá bom, mas eu Pois vou é. sair. Eu Vou acho ter que é que ir isso. nessa. Um Vamos lá, abração então. aí, Edson, Beleza. Yuri e Grande Duino. abraço. Falou. Grande abraço. A gente Um vai encerrar, abraço. acho que a gente encerra agora. Eu vou continuar colocando essas ideias ali no grupo e a gente vai discutindo, Tá. né? Liduino, tem que marcar, então, essa reunião com o Tiago, né? Com o Thiago, perfeito, exatamente. Ele vai Fazer enviar aquele 3 grupo, datas, né? né? E fazer aquele grupo de WhatsApp com ele também, que ele sugeriu, que é algo que a gente já tinha comentado de fazer para um grupo para cada projeto, né? Pode ser, pode ser. Para não fica só o nosso grupo ali, né? Em vez de. Percebe? Exatamente, porque a gente pode ter outra conversa ali no grupo. Entendi, certo. Exatamente. Desculpa, eu não Não, porque entendi a gente como é vai ter esse. vários projetos, né? Tem esse, depois tem talvez aquele com grupo de câmara, e Isso, ali isso. vai se desdobrando, né? Pois Que a é. gente põe os performers lá, tudo dentro, Edson, para combinar, ensaio, reunião. E aí é Legal, temporário, legal. depois fecha, né? Depois fecha quando É, termina, né? Porque senão, por exemplo, a gente tem um com o quinteto, aí tem um com o Thiago, aí você manda uma mensagem, você não sabe se é o Isso. Thiago, aí começa a virar uma Fica, confusão de mensagens. tem que manter o mais limpo possível, exatamente. deixa eu só tirar uma dúvida aqui com vocês, então. Eu acho que o projeto com o Tiago Sim. é um projeto que a gente pode fazer e que tem toda a cara de que pode sair rápido. Rápido dentro do prazo que isso requer, né? Isso. Rápido, não quero dizer, eu quero dizer assim, não vai ser outubro do ano que vem. Pode ser para o primeiro semestre do ano que vem a gente ter isso pronto. Seria, sei lá, para maio, junho. Ótimo. A gente ter isso, um concerto já. Isso. Estou pensando assim, que já ter o estreia disso mesmo. Isso. Então, aí a gente, claro que a gente vai depender do Tiago, evidentemente, óbvio, também da agilidade das pessoas que querem participar. Então, eu acho que seria interessante a gente ter essa reunião com o Tiago e para que isso funcione e que também não fique sendo interrompido por outros projetos que a gente pode estar fazendo em paralelo, tal como vocês estão comentando aí, que a gente fizesse, é uma questão só de organização, a gente fizesse uma espécie de cronograma geral e pondo datas limites. E dizendo, se não entregou, bom, se é uma questão de 24 horas, não tem problema, mas 15 dias não dá. É verdade. Onde eu mesmo posso estar excluído, hein? Quer dizer, eu poderia excluir qualquer um de nós, mas se a gente fecha uma data, aliás, aconteceu comigo na versão anterior, e eu não pedi extensão do prazo nem nada. Eu compreendo que existe um prazo, eu tive uma certa dificuldade aqui e não pude enviar a obra a tempo, não tem problema, eu assumo completamente que foi um problema de agenda meu. Mas a gente podia fazer essa prática, porque aí não impede, senão eu quero refazer a minha música, eu não gostei disso, aí eu quero fazer a outra e não termina nunca. Fica arrastando, isso. Fica arrastando. Não, a gente tem que... eu acho, honestamente, eu acho que o que eu aprendi, pelo menos para mim, é o seguinte, se eu tenho uma data, eu sou mais criativo. Pois é, não, tá ótimo. A ideia do cronograma é interessante, a gente fazer cronograma das reuniões. Datas grandes, como, por exemplo, a gente tem que fazer, a gente vê o Tiago, a disponibilidade dele, faz uma reunião, não tem problema, se não puderem estar todas as pessoas, isso é gravado, as pessoas que não estão vão lá e assistem e podem, não vão ficar impedidos de fazer. Inclusive, para nós é bom, porque, de repente, você vai lá e ouve de novo. Pois é. Quer fazer um cronograma, uma sugestão de cronograma agora, Edson? O que você acha? Olha, a minha sugestão é o seguinte, que a gente feche a data com o Tiago. A partir dela, tá bom. E a partir dela a gente fecha. Perfeito. Isso, porque são peças de 3 minutos, Isso. não são peças, não é um trabalho da vida
de ninguém que vai demorar 200 anos para fazer. Não é isso, não é uma sinfonia, é um instrumento. Isso, é um showcase, né? Só, Vai só mostrar ali isso. vamos ser pragmáticos, criativos, inovadores, inteligentes dentro do prazo. Perfeito, é isso aí. Ótimo. Eu acho que assim a gente trabalha melhor e a gente tem um projeto. Porque senão a gente procrastinar no âmbito da criação é muito frequente. Então a gente tem que cortar o mal pela raiz. Procrastina quando tem tempo. Né? A gente Como existe uma frase, um monte de música ao mesmo tempo. Aí a hora que tem que entregar uma, fala, olha, larga essas outras e pega essa aqui. Exatamente. Eu não sei quem foi que disse, mas eu acho que está certo. Diz o seguinte: o trabalho ocupa todo o tempo disponível. Então, se você tem 2 meses, vai durar 2 meses. Mas se é 4, vai durar 4. Se é 8, vai durar 8. Então, marca 2 e acabou. Pois é. Não, tranquilo, tranquilo. Eu sou de acordo com isso. Eu compus 16 peças esse ano, por conta de pressão de estreia. Eu tive que estrear 4 no Musmate, tive uma agora. Eu fiz uma coisa maluca. Eu fiz uma peça para orquestra sinfônica de 10 minutos em 8 dias. Muito bom. Eu estourei a minha assim, mas foi medo de, porque tinha um contrato, né? Tem um contrato aqui, se eu não cumprisse, eu tinha que pagar. Foi para a Ops, né? Então, eu me lembrei do Golijov, né? Do André Golijov, que ele paga muita multa por conta de quebrar a deadline, né? É isso aí. Viu, Liduino? Funciona, né? Funciona. A data funciona. A data é uma das maiores e melhores ferramentas criativas. E se você quer ser mais criativo ainda, faz como ele fez dessa vez. Dá 8 dias para fazer a música. Cara, é porque assim eu fui fazendo quantos compassos eu vou compor por dia. Tá, isso aí. E aí foi fazendo, né? Faço um cronograma. Marca o tempo assim, compasso, bom, para facilitar. Metrônomo a 60. Aí se controla aí quanto tempo tem que durar a música e pimba, vai fazer. Exatamente. Bom, então a gente aguarda as datas do Tiago, grava as reuniões para quem não puder, e aí, a partir disso, estabelece um cronograma com lançamento do data de lançamento, tudo. Claro. E as pessoas que não puderem cumprir, a gente... Bom... Tem outros projetos, o grupo entra no projeto seguinte, não tem problema, não é um castigo. Exato. Não é um castigo, porque às vezes não dá mesmo. Isso. Mas não vai parar o grupo. Não para o grupo. Se eu mesmo não puder, não estou. Pois é. Não é? Como eu já não tive na outra vez, como eu disse. Tranquilo. Mas eu vou fazer o possível para estar. Isso. Não é? Instrumento maravilhoso, eu acho que ele tem coisa para ensinar para a gente que a gente não sabe. Pois é, com certeza. A gente pode ter... Eu não estudei o clarinete, esse foi das maravilhas, justamente. Então, não toquei profissionalmente, só toquei profissionalmente o fagote. Sim. Mas meu instrumento é o piano, eu vendi o fagote, não toco. Mas, então, é muito importante entender o instrumento, porque eu acho que é legal a ideia dele. Eu acho que ele está certo mesmo. E vamos aprender com ele, né? Vamos aprender com ele, com certeza. É isso aí. Pessoal, então é isso. Eu vou disponibilizar essa gravação lá no nosso Google Drive, o pessoal assistir, quem não participou, e aí a gente faz esse cronograma. A ideia do 12, ela é legal, mas ela amarra desse ponto de vista, se alguém não participar, quebra. Então, é bom a gente pensar em outra coisa que conecte também, né? Vamos ver. Tem esse risco do 12. De repente, pode ser, inclusive, alguma coisa técnica que explique o Tiago, que a gente faz uma metáfora. Isso, transitoriedade é um nome bonito, né? Também. Transitoriedade, essa transitoriedade harmônica, Isso. sem que você explique nada, já é um nome sugestivo. Pois é. É um nome legal, transitoriedade harmônica. O que você realmente quer dizer com isso? Eu perguntei isso para ele, né? Pois é. O que é exatamente que você está dizendo com isso? Liduino, você pode imaginar 1000 coisas, não pode? Com certeza, E, Liduino, antes de terminar, que mês você nasceu? Eu nasci em outubro, 6 de outubro. 6 de outubro? Isso. Eu sou de 2 de junho. Então, vamos ver quantos meses você está na minha frente. Seria 8 meses. 8 meses.
Verdade. 8 meses. 8 meses. Muito tempo, Liduíno. Rapaz, é muitos segundos. Se você multiplica isso por dia, É um número Ora. enorme. é grandioso. Em milissegundos, mais ainda. Mais ainda, veja só. Praticamente, Nós a somos- gente viveu realidades diferentes, né? Bom, sempre é verdade, mas na verdade é que a gente viveu essas transformações todas juntos, né? Pois é. Yuri, perdão, se você não quiser, não diz, mas quantos anos você tem? Que ano você nasceu? Eu nasci em 69. 69. Pois é. Olha, eu lembro que meus pais me chamaram para ver a transmissão do pouso na Lua. 14 de julho, né? 4 de julho de 69, não é isso? Foi quase, não lembro. A TV lá em casa chegou por isso. A TV lá em casa chegou um dia antes do pouso do homem na Lua. Eu me recordo bem. Porque a cidade que eu morava não tinha energia elétrica. Que cidade era? A cidade chama Russas, no interior do Ceará. Ela tinha energia elétrica só à noite. Era um gerador, a gasolina, que gerava de 6 às 10 da noite. E aí, depois disso, desligava. A geladeira era gás, tudo era diferente. Que legal, não sabia, geladeira a gás. Era estranho, né? Botar fogo para gelar, né? Mas eu acho que a geladeira ela tinha um tanque de gasolina, na verdade, querosene. E aí uma chama, era essa chama que aquecia o gás freon para ele circular. E gelava muito, cara. Era impressionante. E ali, isso é que é interior do Ceará? Interior do Ceará. Fica interiorzão mesmo, Vale do Jaguaribe. É uma cidade muito quente e, como era dentro do vale, né? Ela é quente, mas às 5 horas da tarde chega o vento, que chama vento Aracati, que vem da praia. Então, quanto está da praia? Quantos quilômetros da praia, mais ou menos? Então, 1h30 da praia. Eu estou lembrando de uma coisa agora, Liduíno. Você tocou num grupo de música antiga antes de ir para os Estados Unidos? Isso, trabalhei 12 anos com Sintagma, inclusive te encontrei... Sintagma! Te encontrei por conta da Solange, você lembra que você ficou... Solange, pois é. Isso. Você ficou hospedado ela falou para mim de você uma vez que eu estive em Fortaleza. Você deu uma palestra no conservatório sobre as cores, eu me lembro bastante bem, assim. Você veio de São Paulo, né? Então... Exato, eu peguei um avião que ia São Paulo, Manaus, Manaus, São Paulo. E que você podia, era da antiga Varig, e que você podia ir parando em certas cidades e você não pagava a parada. Você comprava uma passagem e você podia ir parando em todos, descer nas passagens, só que você dividia o trajeto. Sim. Então você falava assim, eu vou primeiro eu lembro que eu fui para Recife, depois eu fui para Fortaleza, depois eu fui para, já não lembro mais, aí depois foi Manaus, depois foi Brasília e depois São Paulo. Eu parei em todos os lugares. E aí, claro, a gente tinha feito um curso de verão ou inverno, já não lembro. Isso. Tinha um curso de verão lá. E aí foi quando eu conheci a Solange e aí, então, foi quando eu fui para Fortaleza. Exatamente. Foi uma experiência super interessante, hein? Pois é. Super interessante. Eu não lembro se a gente chegou a se conhecer naquela época. A gente se conheceu. A Solange me chamou na casa dela, a gente conversou à tarde. A gente ficou à tarde e eu acho que na mesma noite ou no dia seguinte você deu a palestra no conservatório. Alberto Nepomuceno. Mas faz muito tempo, eu acho que foi em 94, 95, ou até antes. Não. 92. Não, isso foi antes. Isso foi na década de 80. Então foi 88, 89, talvez. Exatamente, 88, exatamente. 89. Isso. Exatamente isso aí. Exatamente isso. Foi antes de 89. E quando você foi para os Estados Unidos? Eu fui em 98. Aí fiquei lá até 2006, sem retornar nenhuma vez. Assim, de 98 até 2006? Isso. Então, quando você ficou em Louisiana todo o tempo? O tempo todo, em Baton Rouge, Louisiana. E ali você fez que o master e o doutorado? Eu fiz mestrado 1 ano e meio, depois fiz doutorado em 3 anos, depois fui contratado como professor. Aí trabalhei como professor de composição lá
mais 2 anos, e aí, 2006, resolvi voltar. Não sei se foi bom ou foi ruim, porque eu sei que eu fiz um outro doutorado ao retornar, porque a gente no Brasil estuda muito, né, cara? A gente no Brasil é... O Você Brasil... fez outro doutorado? Não, eu fiz outro doutorado no sentido de que, se eu tivesse ficado lá, eu tinha ficado só no meu métier, compondo, compondo, compondo. E aqui não, eu tive que me dedicar à pesquisa, e aí foi como Claro, claro. aparecer outras É. coisas, né? Eu lembro quando que a gente chegou a conversar, quando você estava, já estava, acho que você já estava prevendo voltar. Sim, 2006, isso. Foi, foi, foi bacana, viu? Obrigado pelas informações que você me deu naquela época. Eu lembro que foi muito importante para mim tudo que você comentou. E parabéns pelo Festival de Música Brasileira Contemporânea, hein? Em Ah, Campinas. pois é. Mas tomara que Quando dê vai certo ser? agora. Vai ser última semana de março, né? Então, eu vou estar lá, eu e o João Donato na área música popular, e eu vou estar com a música de concerto, né? Aí vou ter a estreia do meu concerto para flauta e orquestra, se tudo der certo, mesa redonda, fizeram um artigo É sobre isso mim, aí. então, legal, estou me É isso sentindo, aí. digamos, já um... É bacana. Eu fui em 2017. Ah, o seu foi 2017. Foi com Mas quem? depois veio o Covid, que adiou tudo isso. Isso. O seu, quem era o parceiro seu? Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal. É verdade. Depois foi É, Marisa foi Rezende com a bacana, hein? Guilherme Gismonte. É muito bom, não é? Muito bom. Depois foi a Marisa Rezende e Gilberto Gismonti, e Isso, agora é você, João Donato. exatamente. E tem uma difusão bem legal, viu? Isso. Infelizmente, não vou poder assistir. Infelizmente. Mas depois eu vou ver os vídeos. Eles gravam tudo, colocam tudo na internet. Super organizado. A Thaís Super Nicolau. organizados, é bacana mesmo. Parabéns, viu? Ah, obrigado. Parabéns. Obrigado. Muito bacana mesmo. Legal. E então, como nós fazemos agora? Bom, Esperamos o contato dele, né? a gente aguarda o contato do Thiago, aí a gente discute ali no grupo mesmo, aliás, a gente vê a reunião. E na última reunião com ele, a gente faz o cronograma, Perfeito. não é? Tá? Ótimo. Com os Ótimo. deadlines. E aí vamos pensar em ideias, digamos, se estourar o Zodíaco, a gente pensa na transitoriedade harmônica, que é um bom título também, aí é mais Também. maleável para a quantidade, né? Mas Esse eu acho um bom título porque ele amarra composicionalmente, inclusive, né? Eu acho que tem ali tem um material composicional isso. que é preferência do intérprete, né? E não Uhum. tem número, né? Ou seja, a gente não vai ter aquele problema de se alguém estourar o prazo, vai ficar faltando um signo, né? Isso. Isso também. Isso Isso. também. Mas, em todo caso, eu acho que assim, vamos deixar essas coisas um pouco em aberto, né? Vamos Isso. assistir o que ele tem a dizer, É. porque melhor que qualquer livro de orquestração é que o intérprete, que é um investigador do seu mesmo instrumento, vai e demonstre para nós, né? Pois é. Mas era legal, assim, ter essa conexão do Thiago, da técnica dele, e uma conexão temática também, se a gente encontrasse, era muito bom, né? Porque fechava Exato. semioticamente tudo aí, né? Pega bem, exatamente. Em termos de Ferdinand de Saussure, é o significante e o significado, né? Pois é, fechava tudo, assim. Fechava tudo, o clarinete e o conceito. Isso. E ainda comemorava o George Crumb, de repente, o filho dele, a gente chamava até o Crumb, o filho, para falar no dia do nosso podcast aqui. Eu Era não sabia legal. que ele estava vivo, hein? O filho... O Crumb está vivo. Isso. O filho dele também é compositor. E o Crumb está vivo, é verdade. George Crumb está vivo. Isso. Ele deve estar com quase 100 anos. Sem brincadeira, ele deve estar com 98 anos, uma coisa assim. Pois o Elliot Carter também está vivo, não está? Não, o Elliot Carter faleceu. Ai, não me diga. Faleceu, Quando? acho que 102 anos. Pois é. No centenário do piano, foi feito 100 compositores, cada um fez uma obra em homenagem ao Elliot Carter, né, no centenário dele, né? Mas acho que ele faleceu 2 anos depois, com 102 anos. Pois é. Essa ideia do Crumb, o filho do Crumb foi professor
de um ex-orientando meu. Então, eu teria um certo acesso até que pudesse vir falar do pai, alguma coisa assim, se a gente conseguisse. Né? Seria bacana, Tem hein? Crumb, né? A gente fecha essa conexão internacional e divulga lá também. Vamos ouvir o que dizem os outros colegas também, para ver Isso. se, de repente, a gente faz um brainstorm e surgem mais ideias. Isso. Ou a gente confirma essa, Ou, ou transforma em outra. Veja bem, Bom, mas veja a ideia é bem, muito interessante. essa questão do crumb, a gente não precisa necessariamente atrelar ao clarinete. A gente tem novos projetos para o ano que vem, né? Verdade, verdade. Então, quer dizer, quem não quiser embarcar nessa aqui, compreende? Quem quiser se comprometer com o projeto crumb para outro instrumento, quer seja para piano, porque o Macrocosmos era para piano, Sim. alguma coisa assim, ou para outro instrumento, né? Mas não necessariamente precisa ser esse projeto com o Thiago. Tá, perfeito, perfeito. E a gente pode pensar numa coisa assim, portátil, né? Que a gente até pode começar a fazer o Zodíaco. Olha, se não der tempo, já muda o título, porque não vai ter problema. Também, Exatamente. exatamente. Tá? Então, é isso aí. A gente fica, então, aguardando o Thiago e Isso. já marca a próxima reunião para que ele explique, dê uma aula. De repente, se me ocorreu assim, né, se a gente quisesse fazer essa coisa do piano preparado, não piano preparado, mas piano estendido, né, técnica estendida de piano, a gente podia falar com a Lídia Bazarian, né, que tem muita familiaridade com esse tipo de repertório, né? Não sei se vocês conhecem a Lídia Bazarian. Não. Conheço, ela gravou uma música minha. É uma grande pianista, estreou uma peça de câmara minha na verdade é um quinteto, aquela mesma formação, quinteto de cordas com piano, né? Ela estreou essa peça minha e aí eu conheci ela, né? E ela se dedica muito à música contemporânea assim também. Uhum. Certo. Perfeito. Bom, pessoal, vamos lá, né? Maravilha. É um prazer revê-los e que bom que o grupo está continuando aí fervilhando, né? É isso aí. Legal. Isso aí. Eu acho que é bacana. Entusiasmado, viu? Entusiasmado. Muito bom. Obrigado, viu, Liduino? Você está liderando Parabéns, aí um projeto super legal. Bom, super eu que legal. agradeço a vocês aí, digamos, comprar essa ideia, né? Claro. Está comprado já. Está comprado. Grande Boa abraço, noite, pessoal. Edson. Boa tarde, Liduino. Boa tarde. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.